Já percebeu que não existe no mundo empresa de sucesso sem grandes talentos? E que não existe grande talento sem alguém para encontrar, engajar e desenvolver essa pessoa? Aqui na Matchbox, a gente percebeu. E por isso, combinamos marketing e tecnologia para criar ferramentas para você, profissional de RH, se relacionar com o talento da forma mais intuitiva, eficiente e humana possível. Do primeiro oi até a despedida, ajudamos você a criar experiências memoráveis e personalizadas. Afinal, se cada pessoa é única, cada jornada também precisa ser. Não é apenas sobre recrutar e reter, é sobre inspirar para revolucionar sua empresa e transformar vidas. Matchbox. Crie jornadas inspiradoras. Olá, muito boa noite, gente. Muito obrigada aí por esses minutinhos de suspense agora aqui no início do evento para a gente poder iniciar essa transmissão. Primeiramente, eu sou Fabiane, Head de Marketing Customer Success aqui na Matchbox. Queria dar boas-vindas para vocês. Eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos pelos ombros. Eu estou usando um vestido branco, argolas douradas e um óculos de armação preta e um fundo aqui meio embaçado diretamente do escritório. Queria começar então, para a gente não ter mais delongas aí, só fazendo um agradecimento especial aos nossos apoiadores, né, a ABEB, Associação Brasileira de Employer Branding, a Babusca, a Dialogue, a Interpreta, Laços Corporativos, RH para você, Se Candidate Mulher, Vale PCD, Talent Academy e a Transcendemos. Então, muito obrigada aos nossos apoiadores aí por divulgarem o evento, por estarem conosco, por apoiarem também, para que a gente possa alcançar mais pessoas e acessar mais pessoas aí nesse dia com esse tema que é tão relevante. Para a gente começar, eu queria só repassar, então, qual vai ser a programação desse evento. A gente vai começar batendo um papo sobre diversidade e inclusão na jornada do talento, com as nossas e os nossos palestrantes, Gabriela Augusto, Priscila Siqueira, Roberta Penteado e Felipe Bizzari. E depois a gente vai ter um segundo bloco, que é sobre a tecnologia como aliada da diversidade e inclusão, com Amanda Abreu, Marília Lázari, Jennifer Coutinho e Kleber Piedade. Então, teremos aí 2 grandes momentos de debate no dia de hoje, certo? E para a gente começar, é claro, quem está chegando aqui, nos conhecendo a Matchbox pela primeira vez, mais do que atrair, reter talentos, a gente busca sempre inspirar jornadas, né? A Matchbox é uma empresa de soluções de marketing para o RH se comunicar com seus talentos de uma maneira muito mais empática e fluida possível. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através do viés da jornada do talento. Quando a gente fala em jornada do talento, a gente está falando do momento em que o talento conhece uma marca como uma marca empregadora até o momento em que ele se despede pela porta da frente, né? Aí no seu encerramento de ciclo. Então, como que a gente faz isso aqui dentro da Matchbox, né? A gente tem 3 soluções. A primeira delas é o Spark Talent, que ele está ali conectado em todo o momento de atração desse talento, o momento que esse talento se torna uma pessoa candidata. E nesse momento em específico, a gente também tem aí projetos de estágio trainee, que a gente tem um super orgulho aí dos programas de estágio trainee que a gente realiza para marcas que inspiram muitos talentos. E é claro, a partir do momento que esse talento ele entra para dentro das empresas, a gente começa a falar de vivência da pessoa colaboradora, né? Então a gente está falando aí de como as empresas se comunicam, engajam e retêm talentos. E para isso a gente tem 2 plataformas que eu convido vocês a acessarem o nosso site e conhecer um pouco mais, que é o Spark Collab e o Spark HR Bot.
certo? Então, eu acho que a gente já deu aí uma primeira introdução para quem está chegando na Matchbox agora. Quero aproveitar para abrir o nosso painel de discussão. Então, por favor, queria convidar o Felipe Bizzari. Felipe, que é Head de Operações aqui na Matchbox. Fih, seja muito bem-vindo. O Fih trabalha com Recruitment Marketing, programas de alto volume, gestão de processos, de projetos e pessoas desde 2017. É Head de Operações aqui na Matchbox, como eu já falei para vocês, e ele já entregou mais de 50 projetos para marcas empregadoras e mais de 100 programas de estágio e trainee. E também, é claro, é um dos membros fundadores da ABEB, da Associação Brasileira de Employer Branding. Fih, seja muito bem-vindo. Por favor, vou te passar o palco e o microfone para que você possa aí fazer a sua autodescrição e chamar as nossas convidadas. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Pessoal, sou o Fih para os íntimos, sou um homem branco, de cabelo castanho claro, uma barba baixa, tô de óculos, tô com uma camiseta clara, e ao meu fundo eu tenho uma planta que hoje está especialmente bonita, e algumas decorações. Então, tô super feliz de estar aqui com vocês, principalmente para falar sobre diversidade e inclusão na jornada do talento. A gente vai dar uma ênfase em recrutamento, mas também vamos falar um pouquinho sobre essa vida da pessoa colaboradora. E para falar comigo sobre isso, eu gostaria muito de convidar as nossas painelistas, as nossas convidadas. Vamos começar pela Gabi Augusto. A Gabriela Augusto, ela é CEO da Transcendemos. Ela é a primeira pessoa trans a ser reconhecida como Under 30 pela Forbes Brasil. Recentemente também foi listada pela Bloomberg Linha como uma das 50 mulheres de impacto na América Latina, arrasando. Também é premiada pela McKinsey & Company com o McKinsey LGBTQ+ Achievement Award e uma Top Voice no LinkedIn. Muito bem-vinda, Gabi. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se autodescreva para o pessoal te visualizar e depois a gente continua. Maravilha, eu agradeço muito pelo convite e hoje eu estou usando o cabelo Black Power, brincos de argola dourados, batom vermelho, uma blusinha leve roxa e o meu fundo uma porta de vidro. Faço um convite para quem quiser me seguir nas redes sociais, pode procurar por @gabriela.aug no Instagram, Gabriela Augusto, tanto no Instagram, essas outras redes digitais de vídeo e também no LinkedIn. Obrigada pelo convite, Felipe. Obrigado, nós. Gabi, dando sequência, eu vou chamar então a Priscila Siqueira. Ela é CEO do Vale PCD, uma mulher bissexual, psicóloga de formação, fundadora do Vale PCD, criadora de conteúdo, militante PCD e LGBTQIAP+, é consultora de diversidade, de acessibilidade em mídias, espaços e eventos, e dentro disso foi responsável por coordenar o acesso das pessoas com deficiência no Festival do Futuro. É também embaixadora da Todes Brasil e formada em Direitos Humanos pelo Instituto Maria da Penha. Gabi, Pri, obrigado por ter aceito. Vamos para a sua autodescrição e depois a gente dá continuidade. Boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Gabi. Eu também trabalho para Transcendemos, faço alguns trabalhos para vocês. Gente, eu sou Priscila, eu sou uma mulher branca com deficiência física, eu tenho nanismo, eu tenho 1,22 de altura. Nesse momento eu tenho cabelo preto curtinho. Agora eu estou sentada usando uma camisa vermelha, óculos de grau com armação roxa e um fone de ouvido preto. Atrás de mim tem uma parede branca com cerâmica bege branca e uma TV suspensa. O meu sinal de Libras é esse aqui. E vamos que vamos, né? Hoje vai ser massa. Perfeito. Pri, obrigado por ter topado e vamos conversar muita coisa interessante. E para fechar o nosso painel, a gente convida a Roberta Penteado, que ela é Global Tech Recruiter Specialist, tem 19 anos de experiência na área de recursos humanos, atuando na área de recrutamento e solução de pessoas de tecnologia há mais de 9 anos. Ela tem carreira desenvolvida em mercados globais, possibilitando oportunidades de carreiras internacionais. Ela foi eleita embaixadora de liderança em tecnologia 2022 e é fundadora da Boteco Tech, uma comunidade de tecnologia, além de ser docente do curso de MBA de Gestão e Liderança em Tecnologia na Escola Conquer. Rô, bem-vinda. Vamos pela sua autodescrição e depois continuamos.
Você está no mudo, Rô. Tem que ter uma, gente, senão o bingo corporativo não completa. É ótimo. Rô, por favor. Bom, gente, primeiramente é um prazer estar aqui e me autodescrevendo. Bom, sou uma pessoa morena, pele branca, cabelo na altura dos ombros, estou usando uma blusa cinza de gola alta, um brinco com algum de bola, uso óculos. Ao meu fundo dá para ver um pouco do meu guarda-roupa e alguns quadros que emitem frases motivacionais. Boa. Obrigado, Beto, tá, por estar com a gente nessa conversa. É um prazer. Pessoal, agora é uma conversa livre, tá? Então eu convido vocês a irem contribuindo. Eu trouxe um roteirinho para a gente conversar, mas também fiquem à vontade, tá? Nosso tema é Jornada do Talento e a diversidade e a inclusão dentro dessa Jornada do Talento. E aí a Fábio fez, dentro da introdução do evento, uma ótima descrição do que é uma Jornada do Talento, que eu gostaria de reforçar. Por muito tempo, a gente considerava que o contato mais firme da empresa com esse talento deveria ser na hora que a vaga está aberta, que ela precisa daquele talento para poder fechar a vaga e continuar com os planos de crescimento e expansão. Quando a gente olha para a jornada do talento, a gente fala que a empresa ela precisa também cuidar desse relacionamento mesmo antes da vaga estar aberta. Porque vai existir para nós, uma tendência do mercado de RH, esse relacionamento ele perdurar, mesmo que não existam vagas, mesmo que as vagas não sejam fechadas com essas pessoas, mesmo que esse relacionamento demore anos para se concretizar. Então, para nós, a jornada ela começa muito antes do fechamento de uma vaga e vai até, como disse a Fábio, a hora da saída pela porta da frente, seja uma aposentadoria, que para a nossa geração já começa, a gente já estranha, né? Tipo, como assim? Eu vou entrar numa empresa e vou me aposentar lá? E esse era o sonho de consumo dos nossos pais e avós que estavam dentro do mercado de trabalho. Mas também para uma saída para uma outra oportunidade, para que sempre seja uma saída que a pessoa continue apaixonada por aquele ambiente de trabalho, né? Pelaquela marca empregadora. E quando a gente fala sobre jornada do talento, a gente não consegue falar sobre atribuir essa jornada para talentos diversos sem trazer a inclusão para o debate. Sem trazer e olhar para o que é feito há 10, 15, 20 anos, como há muitas coisas dentro do nosso RH sendo feito há muito tempo, sem olhar para isso e questionar, e entender o que pode ser um entrave para que uma pessoa com deficiência, para que uma pessoa trans, uma pessoa de qualquer comunidade minorizada tenha uma ótima jornada em primeiro momento e depois seja aprovada numa vaga e faça parte dessa organização. Então, meninas, partindo desse contexto, eu queria que vocês me ajudassem a trazer como que é esse cenário dentro das empresas que vocês se relacionam. Então, tipo, como que vocês têm visto esse ponto de partida, esse começo dessa preocupação de olhar para essa jornada pelo viés da inclusão, pelo viés de trazer mais diversidade representada? Então, o que vocês têm visto nas empresas como iniciativas, como algo que tem feito a diferença? Aí, quem quiser começar, por favor, acho que a gente pode ter a liberdade aqui de se complementar. Bom, vou iniciar, então. Acho que a gente não pode falar na verdade, diversidade e inclusão, apesar de serem palavras distintas, são palavras que caminham juntas nos programas corporativos de RH, e apesar dos conceitos delas serem bem diferentes, nem sempre a empresa preza pela diversidade prática com a inclusão. Então, eu acho que uma frase que, na verdade, eu carrego muito comigo é que a diversidade não se sustenta sem a inclusão. Uhum. Boa, Beca. Bom, se eu puder pegar carona na definição da colega, eu diria o seguinte, que diversidade está ligada àquelas características que fazem com que as pessoas sejam únicas. Então,
a cor da pele, a orientação sexual, onde a pessoa nasceu, quando a pessoa nasceu. Então, há muitas pessoas que se apegam bastante a esse conceito, né? Algumas empresas que buscam diversidade. Mas, de outro lado, há muitas organizações que acabam se esquecendo desse conceito de inclusão, que eu costumo definir como a experiência que a gente oferece aos nossos colaboradores. Então, mais do que publicar vagas direcionadas a pessoas negras, a pessoas com deficiência, a gente precisa olhar para toda essa experiência, né? E aí a gente precisa pensar em todo um conjunto de práticas que a gente vai falar aqui hoje, né? Sim, gente, diversidade e inclusão são coisas que caminham juntas, né? Mas não são a mesma coisa. Como a Gabi falou, diversidade é um conjunto de características, mas a inclusão são ações que a gente faz, né? Para que aquelas pessoas tenham equidade dentro da empresa. Então, são coisas que caminham juntas, mas não são a mesma coisa. É importante que a gente defina isso para que fique realmente claro e para que as pessoas saibam onde investir, né? Também. Perfeito, Pri. E aí, pessoal, na visão de vocês, vocês têm visto mais as pessoas começando a entender, as pessoas, eu estou dizendo, os profissionais de RH, desculpa, mas as organizações, vocês começam a ver eles entendendo que não adianta eu abrir uma vaga para pessoas com deficiência se, por exemplo, o escritório que essa pessoa vai trabalhar não tem acessibilidade mínima, ou se ela, por exemplo, uma vaga de pessoas afirmativa para pessoas negras ou pardas e pretas, mas que a liderança não está preparada para lidar com um ambiente onde existe essa diversidade étnico-racial, sabe? Então, vocês têm visto isso já aparecer mais vezes, ou vocês ainda acham que é um tema que precisa de mais militância, mais debate? Como que está para vocês nessa visão de contexto? Então, Felipe, essa questão se parece muito com aquela velha pergunta do que vem primeiro, o ovo Exato. ou a galinha? Uhum. As empresas se perguntam, poxa, será que a gente precisa primeiro preparar o nosso ambiente para que possamos receber esses talentos? Ou será que a gente se esforça em contratá-los e aí vai tentando trocar a roda com o carro em movimento, né? Eu e a nossa equipe aqui na Transcendemos, nós defendemos que dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode investir esforços na atração desses talentos, ao mesmo tempo que a gente investe em cultura, ao mesmo tempo que a gente investe em sensibilizações e treinamentos para essa empresa. Eu acho que esse é o caminho com melhores frutos. Pegando o gancho da Gabi, também super concordo com ela com essa questão, na verdade, do ovo. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Porque realmente, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a grande maioria das empresas iniciam seus processos de promoção e divulgação e ações de diversidade, inclusão, de oferta de vagas inclusivas, afirmativas, de fora para dentro. Só que a gente tem que entender que o processo de diversidade e inclusão ele começa de dentro para fora. Porque não adianta eu trazer uma pessoa, eu realmente captar talentos que realmente refletem a diversidade e inclusão se eu não treinar as minhas lideranças. Isso eu falo até muito por experiência, porque nesses tantos anos de recrutamento e seleção, eu, infelizmente, falo realmente com tristeza, eu precisei abrir mão de candidatos, porque eu sabia que o gestor não ia aprovar um candidato com unha pintada, com piercing, ou cabelo colorido. Então, eu acho que é uma questão, primeiro, de treinamento interno, para depois iniciar a ação, na verdade, externa. Aí eu penso, na verdade, assim, até que ponto as empresas estão, na verdade, assim, comprometidas em, de verdade, jogar o seu investimento de employer branding fora. Porque quando elas fazem isso, elas promovem uma jornada de candidato totalmente negativa e uma imagem de empresa negativa. Sim.
Mas, Beta, eu concordo em parte. Pri, por favor, desculpa. Não, pode falar, depois eu comento. Então, tá bom. Eu concordo com o que você trouxe, mas eu também concordo com o que a Gabi trouxe, porque se uma empresa ela já está preocupada em fazer essa adequação da sua realidade, não precisa esperar a lua estar na lua cheia, no eclipse, que é de 100 em 100 anos, para começar. Concordo que dá para começar atraindo, mas também não dá para atrair e depois olhar para construir uma cultura inclusiva. Eu acho que dá para partir os dois juntos, que foi o que a Gabi trouxe. Mas realmente, tipo, só atrair e jogar a bel prazer, aí não vai jogar só investimento no lixo. Você pode se enfiar em várias enrascadas judiciais. Perdão. Foi nesse sentido que eu falei, realmente. Super concordo, Gabi. Fazer as ações, na verdade, mutuamente, super dá certo. Não tem eu acho, na verdade, que o impacto é ainda maior, porque na verdade, o treinamento já está fresco, as ações estão acontecendo, as pessoas estão vindo, o processo está acontecendo, mas se o processo de não acontecer, que foi o caso que eu me referi, não adianta processo nenhum, gestor de RH pedir para trazer diversidade e inclusão, porque, na verdade, são candidatos que não irão passar em processos. Super. Pri, por favor. Eu estava pensando aqui, né, que eu dei um mini curso ontem, estava falando justamente sobre isso, né, sobre questão da inclusão e como isso demora para acontecer, né. E aí eu peguei uma pesquisa que dizia que a inclusão de gênero, ela de fato só ia acontecer daqui a 132 anos de forma completa. E se isso, né, vai demorar tanto assim, avalie os outros recortes, né, as outras minorias, como a gente está para trás desse quesito também. E aí, tudo que vocês falaram aqui, completando algumas coisas, né, eu percebo muita resistência ainda na contratação de pessoas com deficiência. E quando a contratação acontece, essas pessoas não são cuidadas, né? Não tem um plano de carreira, não tem desenvolvimento na empresa. Então, a gente precisa olhar ainda para o que acontece depois da contratação também. Perfeito, Pri, era a minha pergunta que eu ia trazer. Porque não adianta a gente construir uma campanha linda do tipo, nossas vagas são afirmativas, queremos, estamos buscando, e o primeiro dia da empresa desvalidar tudo que está na campanha, né, Pri? Então, e aí falar sobre inclusão na jornada é garantir que o antes, o durante, o depois, o perante, tudo isso esteja direcionado por essas premissas, né? Na MET a gente chama de premissa, porque é algo que tem que vir antes. Então, perfeito, Pri. E eu também sinto um pouco eu sinto a falta de normalização do assunto. Então, como que eu vou poder trabalhar com uma pessoa trans? Eu não sei como direcionar a ela. Pô, estuda. Como que eu vou poder trabalhar com uma pessoa com deficiência? Como que eu vou poder saber o que eu posso e o que eu não posso? Pô, estuda, pergunta, sabe? Cria se desenvolve como ser humano. Mas a minha pergunta nesse sentido, até Pri, vou direcionar para você, porque você trouxe o gatilho. Como que a gente começa a dar estes passos? Porque muitas vezes, quando a gente está conversando, as empresas elas falam, não, mas é muito macro. Nossa, eu dependo muito de uma aprovação de diretoria para começar a poder ter uma pessoa com deficiência no meu time. Pô, mas tem ações micro que dão para começar a ser feitas hoje, sabe? Então, como que eu começo, Pri? E aí podemos falar no viés primeiro de pessoa com deficiência, depois a gente vai contribuindo nos demais. Tá. O que é que acontece dentro de uma empresa que eu percebo muito pelas consultorias que o Vale PCD faz, né? Tem muita resistência em contratação, em processo seletivo, enfim. As pessoas também geralmente não pensam na inclusão completa, né? Existe sempre a inclusão pela metade quando se fala de PCD, porque pensam que é tudo muito caro, que é tudo muito investimento. E aí muitas pessoas também pensam que acessibilidade é só colocar uma rampa, é arrumar um espaço para cadeira de rodas, é a questão arquitetônica, e isso é realmente importante, né? Mas as pessoas se esquecem da questão de ser acessível atitudinalmente, que a acessibilidade voltada
para nossas atitudes frente à deficiência, né? E para mim esse é o tipo de acessibilidade mais importante, né? As pessoas não pensam nela como parte da inclusão. As pessoas geralmente também não veem pessoas com deficiência como pessoas interseccionais, né? A gente não é percebido como pessoas que têm outros atravessamentos, né? Não se coloca a gente em outras pautas também, ainda se fica muito preso na questão de acessibilidade e outros assuntos exclusivamente para PCDs. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, né? Falta uma autoeducação, falta mais diálogo com pessoas com deficiência também. Perfeito. Quer contribuir, Gabi, por favor? Sim, eu gostaria. Eu sempre digo que um programa de diversidade e inclusão de sucesso se faz com base em 3 princípios, que são dados, transparência e consistência. Quando a gente fala de dados, a gente primeiro precisa entender como que aquela população que a gente pretende atrair, por exemplo, pessoas LGBTs, estão se sentindo em determinada organização. Quais são os desafios que elas vislumbram no seu dia a dia. Então, se essas pessoas ouvem piadas LGBTfóbicas, se essas pessoas percebem uma desigualdade de oportunidades, primeiro a gente precisa de dados, uma estratégia baseada em dados. Esse é o primeiro passo. O segundo está relacionado com a transparência. A gente precisa ter uma conversa franca, tanto com aquelas pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados daquela organização, como também com as pessoas que não fazem parte de grupos subrepresentados. A gente precisa explicar para todo mundo o porquê, o para quê e o como. Então, a gente precisa, por exemplo, de um lado, mostrar que essas ações de inclusão, elas visam, basicamente, estabelecer uma cultura de respeito, onde todo mundo se sinta pertencido, onde todo mundo se sinta feliz no trabalho. Esse é o objetivo final, que vai beneficiar todas as pessoas ali. E, de outro lado, a gente também precisa ser transparente com aquelas pessoas que estão entrando, pessoa negra, pessoa trans, pessoa com deficiência, de que a nossa empresa pode não ser perfeita, né? Ela pode se deparar com um determinado desafio, mas que a gente está se esforçando, a gente está colocando energia ali em conscientizações, treinamentos, em todo um conjunto de ações. Mas aí, por fim, eu sempre digo que a gente não deve se esquecer do princípio da consistência. A gente precisa desenvolver essas ações de inclusão não só em um mês. A gente precisa ter ações em todo o ano. E ações que vão em diferentes frentes. Não são só treinamentos, não são só ações de comunicação. A gente precisa de toda uma governança desenhada, a gente precisa de políticas que sejam objetivas, que sejam execuíveis, que estejam presentes durante todo o ano. Eu acho que esse é um bom caminho. Perfeito, Gabi. Assim, colocação excelente no sentido da gente reforçar o que a Pri acabou de falar, que a primeira inclusão é a do comportamento. Então, tipo, a consistência, ela pode vir através da cultura da competência comportamental, como inclusão. Em vários momentos, em conversas com clientes, eles falam sobre a dificuldade do acesso. Então, tipo, não, eu não consigo contratar uma pessoa com deficiência porque ele não vai conseguir chegar no escritório. Bacana, tipo, e a partir do dia que isso está resolvido, porque já temos leis que determinam a obrigatoriedade disso. A partir do dia que isso está definido, qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a próxima barreira para que isso aconteça? E o que você trouxe é perfeito. Entender qual é essa barreira, trazer essa barreira para conversa, até conversa de negócio, né, Gabi? Tipo, o porquê a cultura de respeito, uma cultura de respeito, ela funciona porque ela gera resultado. Ela gera um resultado de felicidade no trabalho gera produtividade gera bons negócios. E, por fim, tipo, se isso está dentro da cultura, que a consistência vem através de um aculturamento das coisas, pô, aí não tem mais o porquê ficar duvidando do porquê, do para quê. Então, perfeito, achei que alinhavou excelentemente. Rô, você queria complementar? Gostaria. Na verdade, eu acho que quando a Gabi comentou a questão de respeito, eu acho sensacional. Eu acho que, na verdade, ela reflete assim, toda a jornada do candidato. Eu acho que é essa a nossa preocupação, realmente. Mas eu acho que, quando a gente fala de respeito e a pessoa se sentir respeitada quando ela realmente adentrar a empresa,
ela identificar, na verdade, uma persona de equidade ali, sabe? E assim, identificar que talvez tenham pessoas que não necessariamente estejam em perfis, em cargos de liderança, porque nós ainda, assim, temos uma dificuldade imensa de encontrar, né, esses cargos e essas pessoas ocupando esses cargos, mas pessoas que sejam relevantes e significativas, na verdade, que façam com que a pessoa seja acolhida. E eu acho que isso faz uma grande diferença na jornada do candidato. Perfeito, Rô. Vou fazer a pergunta do Thiago, que eu acho que ela ficou bastante interessante para o momento que a gente está, né? Falando sobre a consistência, sobre... Então, o Thiago Silva, ele traz que ele gostaria de saber qual é a melhor forma de introduzir a cultura de inclusão em uma empresa sem constranger as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, aí ele trouxe até alguns exemplos, seriam cartilhas, palestras, e aí eu quero passar para vocês, mas antes da minha contribuição, eu acho que o constrangimento vem a partir do momento da dedução. A partir do momento que a gente tem uma identificação, não há por que ter um constrangimento, desde que também a inclusão e a cultura de inclusão ela seja pautada por local de fala, por um diálogo aberto. Não adianta chegar falando que a cultura agora é assim porque a gente é inclusivo, sendo que a gente está ferindo, como diz o meme, né? Ferindo 34 minorias no áudio de WhatsApp. Então, queria que Pri, Gabi, Rô, por favor, como que a gente pode começar esse processo da cultura inclusiva, evitando esse constrangimento para vocês? Bom, o que a gente defende aqui na Transcendemos é uma cultura de pontes e não de muros. Então, a gente não está aqui para apontar o dedo e falar, olha, você é culpado por isso, você é homem, branco. Não. A nossa ideia é mostrar que todo mundo tem uma responsabilidade em promover uma cultura de respeito. Que a gente pode usar os nossos privilégios, as ferramentas que estão à nossa disposição para impactar positivamente a vida das pessoas que estão no nosso entorno. Sobre isso. Eu tenho certeza que um discurso alicerçado sobre essas ideias, ele tem a capacidade de engajar todo mundo. É claro que, no final das contas, a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Então, para convencer operadores, aliás, colaboradores da operação, a gente precisa de uma abordagem. Para convencer diretores, para convencer CEO, a gente precisa de uma mensagem diferente. Isso é óbvio. Mas, no final das contas, a gente precisa partir dessa cultura de pontes e não de muros. Perfeito. Perfeito, Gabi. Pri, por favor. Gabi, é exatamente isso. E aí eu estava pensando muito sobre a gente também já teve um período da vida que não era tão consciente de algumas coisas, né? E a gente estudou, a gente aprendeu, conviveu com pessoas diferentes até que a nossa transformação acontecesse e continua acontecendo, né? Ninguém sabe de tudo. Então, a gente não pode apontar dedo para as outras pessoas, é realmente puxar para perto e aproximar e não convencer, mas ser tão acessível atitudinalmente também com elas, para que elas queiram participar dessa mudança também, né? Perfeito, Pri. Perfeito. Exato, a gente precisa mostrar que você que nos ouve agora, você não precisa ser uma pessoa negra para ser uma pessoa aliada no combate ao racismo. Você também não precisa ser LGBT para ser uma pessoa aliada no combate à LGBTfobia. Todo mundo pode apoiar, todo mundo pode contribuir. Homens podem ser aliados ao movimento de mulheres. Então, despertar essa responsabilidade, despertar esse interesse em fazer parte de algo maior é um dos objetivos nossos aqui. Super. E a Camila Fontes trouxe uma pergunta que eu acho que também casa com a nossa resposta anterior. Como tornar esse processo leve e natural? A cultura de pontes, as alianças, empoderar as pessoas do que elas são, do que as outras são, né? Trazer a empatia para o cerne da conversa. Acho que torna esse processo mais natural. Diga, Rô. Acho que também fazer com que a pessoa se torne parte do processo de transformação também é muito legal. Também empodera, também motiva, também engaja,
faz ela, na verdade, ter um senso de pertencimento. Isso é muito bacana. Perfeito. Gabi, queria usar... a gente falou bastante sobre pessoas negras, bastante sobre inclusão PCD, mas ainda é um tema que paira para a equipe de RH, quais são os desafios da inclusão de pessoas trans dentro de uma organização. Queria que você trouxesse um pouquinho. A gente, em algum evento que a gente fez na MET ano passado, a gente falou até sobre, benefícios ainda exige sexo, sabe? Então, será que não existe não está na hora da gente questionar algumas coisas sobre isso, sabe? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre quais são os desafios, quais são os pontos de partida para a inclusão trans também no mercado de trabalho. Bom, Felipe, quando o assunto é inclusão de pessoas trans, a gente pode mencionar o efeito máquina de cappuccino. Você já ouviu falar? Não ouvi. Olha só, o efeito máquina de cappuccino é o seguinte: em muitas empresas, as pessoas acabam vendo a pessoa trans como uma máquina de cappuccino. As pessoas se perguntam, poxa, nós já temos uma e ela funciona, precisamos de outra? E não é assim. A gente não está falando de um totem, né, de uma pessoa que vai estar lá para servir como uma mera bandeira, né, uma samambaia. Não, a gente precisa falar de uma inclusão real. A gente precisa ter uma comunidade expressiva ali dentro, de pessoas trans, de pessoas LGBTs, de pessoas negras. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro efeito que a gente precisa evitar aqui. Um desafio muito comum com o qual eu tenho me deparado nas empresas que eu atendo. Mas agora, outro desafio que eu acho também muito relevante é representado por aquelas empresas que ignoram as diferenças intragrupo, que foi justamente o que a Pri já trouxe aqui para nós. Porque, vejam, o gênero de alguém, a cor da pele, essas características são marcadores sociais. E esses marcadores sociais, eles acabam se sobrepondo. Eu, por exemplo, sou uma mulher trans, eu sou uma mulher trans negra. Eu moro em São Paulo. Cada uma dessas coisas são marcadores sociais. São aquilo que se convencionou chamar de interseccionalidades. E quando a gente pensa numa estratégia de inclusão, a gente precisa levar em conta todas essas interseccionalidades. Olha só um exemplo interessante. Dentro do guarda-chuva trans, nós temos pessoas como eu, sou uma mulher trans, mas temos pessoas também, pessoas não binárias, que também são pessoas trans. E aí, para promover a inclusão dessas pessoas não binárias, a gente tem desafios adicionais. Então, como que a gente lida com toda essa conversa do pronome neutro? A gente tem uma estratégia para isso? É um desafio comunicacional. A forma como a gente cria um formulário de cadastro para uma vaga de trabalho passa por isso. Poxa, como que a gente descreve essa vaga? Como que a gente monta as perguntas dessa inscrição? A gente precisa pensar isso à luz do conceito da interseccionalidade. Então, se eu pudesse mencionar 2 desafios importantes, eu diria que esses merecem nossa atenção. A interseccionalidade não é um privilégio da inclusão trans, mas é um desafio enorme, né, Gabi? Obrigada, a Pri tinha comentado também sobre. E esse é um ponto que é o nível hard quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, mas não dá para ser ignorado, né? A gente só vai vencer esse jogo mesmo, esse desafio, na hora que a gente conseguir trazer essa solução. O exemplo do desafio comunicacional que a Gabi trouxe, aqui dentro da MET, a gente adotou a comunicação de novas estruturas de frase para tirar o gênero desnecessário de algumas palavras. Então, a gente fala sobre pessoas candidatas, ao invés de falar candidatos, ou candidatas, ou candidates, pessoas candidatas. Todo mundo é pessoa em sua essência. Então, esse desafio comunicacional, ele é real, e ele é muito banalizado às vezes. E eu acho que também nós aqui, todo mundo, tipo, profissionais de diversidade e inclusão e de RH, a gente tem um desafio de desbanalizar a importância desse desafio, né? Eu estou falando do comunicacional, mas isso serve para várias coisas, porque hoje, por exemplo, quando você lê uma vaga que, ao invés de parecer coordenador
de vendas, você lê pessoa coordenadora de vendas, várias pessoas que trabalham comigo, seja não binária, seja do gênero feminino, falam, pô, é uma vaga para mim. É uma identificação que a gente ignorava o efeito da identificação nas coisas, sendo que a identificação é um tema super antigo na publicidade. E por que a gente, dentro do RH, não usava isso que é a humanização da relação em seu extremo movimento, sabe? Então, a gente tem falado de identificação não só em comunicação, mas em visual, em campanhas publicitárias. Então, isso é bastante importante. Como a gente está terminando o nosso bloco, eu queria trazer a pergunta do César Maciel e da Gabriela Ferreira, que a gente também já deu uma pinceladinha, mas eu acho que vale a gente terminar o nosso painel reforçando. Como que a gente introduz, e eu acho que não é nem sensibilizar a palavra, seria conscientizar a palavra, como a gente conscientiza a alta cúpula, a alta liderança, a gestão de uma empresa da importância. Então, a Gabi trouxe o dado, a transparência, a consistência, isso para mim já responde parte dessa pergunta, mas queria saber de vocês, o que mais que a gente poderia dar de munição para essa galera, para eles convencerem essa autoliderança sobre a importância e a urgência do tema de diversidade e inclusão. Bora, Gabi, vamos lá, por favor. Se você me permite uma rápida contribuição, e aí a Roberta entra na sequência, ou se você quiser falar antes também, Roberta. Imagina! Não, é rapidinho, Gabi. Assim, eu super concordo, na verdade, com o que você falou, mas eu acho que quando a gente está falando, na verdade, de trabalhar a temática da alta liderança, do C-level, gestões, enfim, é uma questão ainda mais pontual, porque é uma questão cultural. E quando a gente fala de cultura, porque, na verdade, são gestores que vieram, né, a gente sabe, de anos atrás, onde a gente não tinha essa visão e essa necessidade da diversidade e inclusão dentro das empresas, de incorporar isso, né, e de acolher. Mas eu acho que, na verdade, é um ponto muito mais delicado, porque quando a gente trabalha com a transformação da cultura, é mais difícil e mais demorado. Eu super concordo com o que a Roberta trouxe e eu acrescentaria o seguinte, que a gente pode se basear na ideia de que estamos diante de um ganha-ganha. Todo mundo ganha quando o assunto é diversidade e inclusão. Porque, em primeiro lugar, se a gente olha para os colaboradores, se a gente tem uma empresa onde as pessoas se sentem livres para serem quem são, essas pessoas vão trabalhar com um sorriso no rosto. E se elas vão trabalhar com um sorriso no rosto, é natural que elas se engajem mais nas suas tarefas e que a gente vislumbre um aumento de produtividade. Se esse mesmo colaborador ele vai trabalhar com um sorriso no rosto, ele também vai atender o cliente com esse sorriso no rosto. Isso se reflete em uma melhora na experiência de consumo. E se a gente tem esse impacto na experiência de consumo, a gente tem mais vendas, a gente, no final das contas, acaba tendo um implemento na performance financeira dessa organização. Então, na última linha do Excel, a gente também tem mais lucro. Mas ainda tem um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Porque se no offboarding, na verdade, eu tiver uma pessoa despreparada, que é o que acontece muito na hora de fazer o desligamento, toda a jornada do candidato que foi bacana, que foi legal, ele não vai lembrar. Ele não vai pensar. A propaganda negativa dele, o potencial, a persona detratora que ele vai se tornar, vai ser dos últimos minutos de desligamento dele. Então, o employer brand que foi aplicado o tempo todo da jornada do candidato, na verdade, assim, vai sair pela janela. Sim, sem dúvida. Se a inclusão não caminha ao lado da diversidade, todo mundo perde tempo. O candidato, o colaborador, a empresa, todo mundo vai acabar jogando dinheiro e tempo no lixo. Perfeito. Bom, pessoal, já estouramos nosso painel, então, mas eu queria muito agradecer Gabi, Pri, Roberta, por toda a contribuição. Acho que a gente sai hoje com, no mínimo, uma grande provocação no nosso ombro, nos ditando algumas ideias no nosso ouvido. Então,
Quero agradecer novamente por terem aceito o nosso convite. As portas da Matchbox estão sempre abertas para vocês. O que precisarem e o que a gente puder construir junto nessa ação, né, na importância do movimento de diversidade e inclusão, contem conosco. E aí eu passo agora para Fabi, para a gente continuar o nosso evento. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Uau, que bate-papo incrível que a gente teve nesse primeiro bloco. Eu queria agradecer aí o pessoal no chat, tá super a Milko, trazendo muitas contribuições. Eu acho que esse é o bacana, né? Por mais que a gente esteja no ambiente virtual, a gente consegue aí ter muita troca, a gente consegue contribuir. E aí, gente, eu queria aproveitar e fazer um convite para vocês. O Fih trouxe aí muito sobre a perspectiva, né, de alguns exemplos de ações que a gente faz dentro dos nossos projetos de estágio e trainee. A gente tem muitos cases bacanas, inclusive de diversidade e inclusão, né, como que esse tema permeia em programa de estágio e trainee. Fih, te passo a palavra aí também para te contar em 30 segundos aí para o pessoal e fazer o convite. Perfeito. Pessoal, se vocês, dentro da Matchbox, a gente tem um serviço de estágio e trainee. Se vocês têm algum programa de alto volume e queiram trocar, bater um papo com a gente sobre quais são as nossas iniciativas para fazer com que essas jornadas, mesmo as jornadas mais incríveis, respeitem e criem uma jornada inclusiva, não só para um tipo de diversidade, mas para todas as interseccionalidades, usem esse QR Code, marquem com a gente uma conversa. A gente pode trazer cases, a gente pode trazer dicas, ideias, então fiquem à vontade para esse benchmarking macro. Nossos programas, eles sempre têm uma consultoria acompanhando para que você tome as melhores decisões em nível de inclusão e diversidade dos seus projetos. Então, fiquem à vontade, fica o convite e a gente se vê em breve, então. Obrigado, Fábio. Obrigada, Fih. Então, eu queria aproveitar, depois desse recado aqui do Fih, contar aí um pouquinho também algumas empresas que hoje trabalham com a Matchbox, tanto em projetos de estágio de trainee, quanto clientes de tecnologia. Então, Viva, Ambev, Via, Cosan, Johnson & Johnson, Naturico, Unilever, Único. Então, tem muita empresa bacana, muito case bacana. Se alguém quiser trocar uma ideia sobre isso, fica à vontade para a gente conversar. Beleza? E um último aviso, na verdade, a gente queria trazer só aqui uma dica para vocês, um presente para vocês que estão aqui nos assistindo hoje. Antes disso, gente, estamos com redes sociais novas, um canal novo para falar de Employer Branding e tecnologia para Employer Branding. Então, a gente vai compartilhar aqui nos comentários os links para vocês também, quem tiver interesse em seguir sobre essa temática, que a gente está ampliando nossos canais de comunicação. E um presente que é para quem está participando do EB Insights dessa edição. A gente tem aí um plano free do Spark para você poder criar chatbots limitados para recrutamento e seleção, são chatbots acessíveis, então aponta a tela aí, faz o seu cadastro, que vai poder ter direito a 4 semanas de acompanhamento com o nosso time de CS, para poder implementar, criar chatbot, dar aquela ajuda aí para facilitar o processo seletivo, a atração e o engajamento de talentos, certo? Bom, agora já trouxe muito aqui nesse nosso intervalo, quero aproveitar para convidar o Kleber Piedade. O Kleber aí, que é CEO da Matchbox, está aqui com a gente para liderar o próximo bate-papo. O Kleber está há mais de 10 anos, tem mais de 10 anos de experiência no segmento de recursos humanos, está há 5 anos à frente da Matchbox, além de ser cofundador da eMoving, que é a maior empresa de assinaturas de bicicletas elétricas do Brasil. Ele é formado em propaganda e marketing, e ele também tem MBA na USP em administração e teve passagem pelas áreas de marketing de empresas como Diageo, BASF e Pernod Ricard. Então, Kleber, por favor, faz a sua autodescrição, passo a palavra aí para você.
Boa noite, Fábio. Obrigado. Muito feliz de estar aqui mediando esse próximo papo. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, um pouco grisalhos já. Eu estou usando uma camisa jeans, eu estou com um fone branco, estou com um fundo branco. Hoje também estou aqui no escritório. E é um prazer conduzir e mediar esse papo com tanta gente incrível. Então, eu queria convidar aqui a nossa primeira painelista para esse bate-papo, que é a Amanda Abreu. Oi, Amanda, boa noite. Oi, boa noite. A Amanda é publicitária de formação, estrategista, já trabalhou para marcas como Avon, Pantene, Vanish. Última passagem foi na Peppery, atuando na área de estratégia. Hoje ela é cofundadora da Indique Uma Preta, consultoria que promove a conexão de pessoas pretas e plurais no mercado de trabalho, e também cursa psicanálise no Centro de Estudos Psicanalíticos. Amanda, muito boa noite, um prazer ter você com a gente aqui. Se puder, por favor, fazer sua autodescrição e aí a gente inicia. Gente, boa noite. Então, eu sou uma mulher negra, eu tô com um fone, um headphone na cabeça, tenho cabelo curto, preto, estou usando um óculos, estou usando um anel na mão, minhas unhas estão vermelhas e estou no fundo branco com uma estante com um quadrado amarelo e algumas caixinhas brancas. Muito bom, bem-vinda. Bom, agora gostaria de convidar também para se juntar aqui ao nosso painel a Jennifer Coutinho. A Jennifer é a CEO da Se Candidate Mulher, é apaixonada por gestão, empreendedorismo, pessoas e desenvolvimento humano, sempre se envolveu em projetos de impacto e busca transformar realidades e, de fato, teve muitas conquistas até aqui. Eu já venho acompanhando a trajetória dela há um tempo. Jennifer, seja muito bem-vinda. Por favor, faça sua autodescrição e aí a gente começa o nosso papo. Claro, oi gente, muito feliz aqui em dividir com vocês hoje. Sou uma mulher parda, não tô de maquiagem hoje, então tô com o rosto aqui sem maquiagem, com umas olheirinhas aqui, ó, do cansaço do empreendedorismo, sempre. Visto uma camisa preta, escrito "Contrate uma mulher", que é um lema muito forte que a gente tem aqui nas Candidate. Tô com brincos dourados, um fone branco no ouvido e um relógio dourado, e as minhas unhas são coloridas, bem em clima de carnaval. Aqui atrás eu tenho uma parede modular que é de madeira mesmo, e algumas coisas relacionadas à sala. E eu tô com um sentimento, eu gosto de falar também sobre o sentimento na minha descrição, né? Eu acho que isso é importante. O meu sentimento, apesar, né, que eu falei que eu tô com meus olheiros empreendedores, eu tô muito animada, eu tô sempre muito feliz para falar sobre esse assunto, então acho que vai ser uma troca massa aí. Muito bom, prazer, seja super bem-vinda, Jennifer, prazer ter você com a gente. Bom, para fechar esse nosso painel de mulheres super poderosas, eu queria convidar a Marília Lazeri. A Marília é gerente de cultura, diversidade e inclusão da Raizen. Ela é uma profissional de recursos humanos com experiência nas áreas de atração e seleção, business partner, projetos de M&A, employer branding e várias outras áreas. Atualmente ela é responsável pela área de cultura, diversidade, inclusão, marca empregadora e experiência do colaborador da Raizen. É uma cidadã ativa, mãe do Dudu e apaixonada por boas histórias. Marília, boa noite. Por favor, faça sua autodescrição para a gente começar nosso papo. Boa noite. Nossa, como a gente se sente especial com essa introdução, né, Clara? Obrigada. Eu sou uma mulher de pele clara. Como eu tenho descendência oriental, então eu tenho os olhos um pouquinho puxados, meu cabelo é escuro, né, quase preto, liso, comprido, tô com uma blusa que tá parecendo meio preta, assim, com uma renda aqui no colo, e eu tô com um fundo que é roxo, que é o roxo da Raizen, e tem uma frase que é diversificando o futuro da Raizen, com símbolos aqui dos grupos que a gente trata, que é os grupos de diversidade que a gente trabalha aqui. Excelente. E é um prazer enorme estar aqui, estou me sentindo super especial. Obrigada, Clever. Obrigado você, e a gente está curioso para saber mais das iniciativas de diversidade da Raizen. A gente já vai se aprofundar nisso. Eu queria começar, né? A gente contextualizou, falou muito da diversidade na jornada do talento, e eu acho que deu para a gente perceber mesmo, né, que a diversidade ela tem que permear toda essa jornada, desde o pré-vaga, né, até a hora de se despedir desse talento, e é importante que a gente consiga
trazer não só a diversidade, mas também a inclusão. Então, acho que foram insights super relevantes aqui do primeiro painel. E agora eu queria pegar um gancho aqui para a gente falar um pouco sobre tecnologia, diversidade e marca empregadora, né? Então, acho que já pegando um pouco do link, né? Eu acho que diversidade e marca empregadora são duas coisas que elas estão intimamente ligadas, né? Quando a gente olha para uma empresa que ela é verdadeiramente diversa e inclusiva, né? Isso impacta muito positivamente na marca empregadora dela, ela se torna um local de trabalho mais atrativo e também as pessoas trabalham com um sorriso no rosto, né? Como a Gabi falou, isso impacta positivamente em resultados. Então, eu queria começar perguntando para a Marília, né, dentro de uma empresa do tamanho da Raizen, né, que tem uma estratégia de marca empregadora tão abrangente, o número de colaboradores tão grande, qual que é o papel da diversidade em ajudar a construir essa marca empregadora? Primeiro, assim, para quem não conhece, né, a Raizen ela é uma empresa de energia e ela tem uma cadeia, um ecossistema integrado bem complexo. Então, a gente é muito complexo, né? Talvez o que eu vou falar da Raizen não vai ser a receita de bolo para outras empresas. Mas é uma empresa que vem de um setor agro, né? Vem de um setor de combustível, vem de um setor de energia. Então, acho que a gente tem que primeiro considerar, né, que história é essa dessa empresa, como que realmente diversidade faz parte desta cultura, para a gente conseguir atuar com marca empregadora junto de uma forma muito honesta, né? Então, acho que essa é a combinação que a gente vem tratando aqui dentro. Primeiro, entendendo o que é isso para dentro da Raizen, e aí sim, uma vez a gente entendendo de dentro, que a marca empregadora, você fala muito isso também, né, Clara? Ela vem de dentro para fora também, né? Não adianta a gente pintar ali uma coisa que a gente não é. E quando a gente fala com honestidade para fora, né, para o mercado, em que momento da jornada de diversidade a gente está, a gente consegue trazer as pessoas mais engajadas, pô, isso eu topo, isso eu não topo, né? Então, acho que a gente também consegue ser mais assertivo. E a gente também consegue usar a marca empregadora para falar com as pessoas, né, com o público correto e com o discurso correto para aquele público também, né? Então, eu acho que na nossa parceria aí a gente vem aprendendo muito nesse sentido com vocês e é um pouco do que a gente vem tentando combinar aqui dentro da Raizen. Excelente, obrigado, Marília. Eu queria agora puxar um pouco a conversa com a Amanda. Amanda, queria primeiro que você falasse rapidinho sobre o trabalho do Indique Uma Preta, é uma iniciativa que a gente vem acompanhando e já fizemos algumas coisas em conjunto também, então eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho de vocês para a nossa audiência conhecer e como que vocês causam impacto e ajudam na evolução da diversidade e inclusão nas empresas. Bom, Kleber, obrigada pelo convite. Todo mundo da Matchbox, eu adoro a Matchbox. Nosso trabalho na Indique é um trabalho onde a gente fomenta e capacita a comunidade preta. Então, a gente, no ano de 2021, a gente fez um rebranding, onde a gente trouxe duas frentes para a Indique. Então, a Indique Uma Preta, onde a gente capacita a comunidade preta fornecendo bolsas, workshops, uma conexão com o profissional do mercado, e no mercado de trabalho, onde a gente capacita e sensibiliza esse mercado de trabalho para que essas pessoas acreditem na potência das pessoas pretas, enfim. Então, a gente faz esse balanço com os dois públicos, o público das pessoas pretas e o mercado de trabalho como um todo. Então, a gente tenta fazer esse equilíbrio das duas vias. Excelente, Amanda. E eu queria até puxar um gancho, né? Eu acho que vocês têm um ativo muito valioso que é a comunidade, né? Eu acho que vocês têm uma comunidade de pessoas pretas bastante engajada. E aí eu queria, a gente fez um trabalho juntos aí, né? Trazendo o Spark para ajudar vocês a gerenciarem um pouco dessa base, incentivarem as pessoas a participarem dos eventos. Conta um pouquinho de como que era a gestão dessa comunidade, como que a tecnologia ajudou vocês também a levar esse cenário levar esse cenário para um resultado de crescimento aí, de mais engajamento da comunidade. A nossa comunidade é muito importante, né? Só um minutinho, gente, rapidinho. Perdão, estou numa sala aqui e, enfim,
a nossa comunidade é muito importante para a gente, especialmente quando a gente está falando de capacitação e fornecimento de informação. A gente lançou uma pesquisa no passado chamada Potências Invisíveis, onde é uma pesquisa que a gente traça dados do mercado de trabalho da mulher negra e o mercado de trabalho, onde a gente vê que essa população ela está cada vez se capacitando, apesar das piores condições de que o mercado fornece para essa população. Então, a gente acredita que a informação, a comunicação, as plataformas corretas é o caminho para a gente capacitar cada vez mais a comunidade preta, né? Então, é muito legal que a gente essa parceria da MET com a Indique, porque a gente consegue realmente comunicar os nossos workshops, os nossos conteúdos para a nossa comunidade de uma maneira prática, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida. Então, a gente consegue trazer os dois mundos, assim, as duas coisas. O que a gente preza, assim, a gente tem um braço muito forte aqui na Indique de produzir conhecimento para a sociedade civil. Então, a gente está o tempo inteiro lançando reportes, lançando pesquisas, e a gente também quer comunicar esses dados para a comunidade preta. Então, ter uma plataforma onde a gente forneça as melhores informações, os melhores dados, para a gente é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que é isso. Não sei se te respondi corretamente. Sim. Eu peço desculpas, porque tinham algumas pessoas andando aqui. Imagina. Enfim. Mas eu acho que é isso, assim, essa parte da comunidade, essa parte de trazer cada vez mais uma didática no conhecimento, na informação para a comunidade preta, né? Então, assim, eu sinto que as empresas elas estão cada vez mais falando sobre processos afirmativos, vagas afirmativas, mas inserindo essas vagas em plataformas complexas, difíceis, que as pessoas não têm acesso. Então, como comunicar isso da melhor forma, como fazer pílulas de conteúdo de uma maneira mais democrática para essa população, entendeu? Perfeito. Que legal, muito bom. E agora eu queria pedir para a Jennifer, e aí já queria trazer a Marília junto para a gente falar um pouco da importância da gente aumentar cada vez mais, né, o percentual de mulheres dentro do mercado de trabalho. A Jennifer faz um trabalho muito bacana no Se Candidate Mulher. Queria ouvir um pouco desse trabalho e também ouvir da Marília, né? Eu sei que vocês têm uma meta bem ambiciosa aí de trazer mais mulheres, principalmente para a liderança da Raizen. Queria entender um pouco da visão de vocês sobre o papel da mulher e as iniciativas que hoje a gente tem para chegar lá. Legal. Bom, a Candidate Mulher ela é uma startup de recursos humanos e a gente trabalha conectando mulheres incríveis com empresas que queiram contratar essas mulheres ou promover mulheres dentro das organizações. E a gente começou a fazer esse trabalho justamente porque, de um lado, a gente tinha no Brasil, quando a gente começou o nosso trabalho, 8,5 milhões de mulheres desempregadas no país, que era em 2020. E do outro lado, pela primeira vez assim na história, de forma concreta mesmo, as empresas começaram a ter metas claras de diversidade e inclusão de gênero. Então, eu tinha 8,5 milhões de mulheres empregadas e eu tinha quase que 90% das empresas de capital aberto com metas claras, né, de equidade de gênero ali dentro. Então, onde é que a conta não fechava? Em algum lugar, a conta não estava batendo, porque se eu tinha mulher disponível e a empresa não conseguia contratar, alguma coisa não estava acontecendo. Só que a mulher, e aí, lógico, né, gente, eu vou falar da especialidade com a qual eu trabalho, a mulher, ela não se candidata a todas as vagas de emprego. E ela tende a se candidatar quando ela tem somente 100% dos pré-requisitos, enquanto os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos. Então, a Candidate Mulher, ela surgiu numa intenção de, primeiro, incentivar a mulher a se candidatar mais. Tipo, você não tem 100%, mas você tem uns 70%, vamos lá. E já que ela achava que ela estava em desvantagem nesse processo, não tendo todos os pré-requisitos, a gente começou a ensinar para ela a hackear um pouco o sistema mesmo, a como demonstrar melhor essas suas habilidades num processo, a como demonstrar melhor essa autoconfiança e tudo mais. E as candidatas surgem sendo 100% B2C, por meio da nossa comunidade. O nosso papel era vender ali para a mulher. No meio desse caminho, surge a empresa falando assim, Jenny, beleza, eu quero saber como é que eu acesso a mulher que passa pela sua formação, a mulher que passa pela sua plataforma, eu quero acessar ela para trazer para o meu processo.
E aí que a gente vai estudar mais a empresa. As candidatas inicialmente não tinha pretensão de fazer trabalhos com a empresa. E quando a gente vai sair para campo, a gente conversou com mais ou menos 80 empresas para entender, então, qual que era a dificuldade, onde é que a mulher parava no processo seletivo dela, quais eram os gaps, e nas promoções internas também, onde é que ela parava. Porque não adiantava também, honestamente, a gente ficar aqui pregando para um monte de convertido, falando para um monte de gente que tem que contratar mulher, mas não entender onde é que estava o gap. Enfim, de forma resumida, depois de estudar isso tudo, entender o gap, tanto do lado da mulher, quanto do lado da empresa, a gente conseguiu construir uma metodologia que funcionasse e depois transformar isso em tecnologia, que eu acho que a gente vai contar isso daqui a pouco. E respondendo a pergunta, já para passar a bola para a Marília, dentre os fatores que a gente foi descobrir, existem nuances muito específicas de cada grupo que é subrepresentado nas organizações. E como a gente sabia que a mulher não se candidatava, a gente foi conversar com ela para entender o que fazia ela se candidatar. Então, o contrário. E aí a gente encontrou 3 palavrinhas mágicas nas candidatas, que é atração, desejabilidade e performance. Não adianta a empresa só atrair a mulher se a mulher não desejar trabalhar lá dentro. Ela tem essa especificidade diferente de outros gêneros, diferente de outras questões. E aí, quando a gente falar de desejo, a gente vai ter que falar de marca empregadora. E se não tiver um trabalho de marca empregadora forte, pode vir esse candidato mulher. Eu vou colocar a mulher ali dentro, mas ela não vai continuar ali dentro e não vai continuar, além de outros quesitos, como vocês já mencionaram aqui no outro painel, a continuar atraindo essa mulher a longo prazo. Perfeito, muito bom. Eu queria passar para a Marília, então, para ela falar um pouquinho também das iniciativas de inclusão, né, de mulheres e de mulheres na liderança da Raizen. E aí eu já queria pedir um gancho também, Marília, falando um pouco sobre a importância dos dados, né? Eu acho que a Gabi falou no fórum anterior, né, da importância da gente ter qualidade nos dados e a gente conseguir ter essas segmentações e esses grupos subrepresentados muito bem mapeados para a gente conseguir ser intencional, né, e até traçar metas com base nisso. Me conta um pouquinho das iniciativas da Raizen focada em mulheres e da importância dos dados também nessa jornada. Legal. Acho que os desafios do mercado, de uma maneira geral, a Jennifer super resumiu aqui, daria para a gente ficar aqui, estender um happy hour e continuar falando desse assunto, né? E na Raizen não foi muito diferente, né? Então agora eu vou trazer a outra perspectiva, que ela mapeou ali, né, e fez um excelente diagnóstico de um pedaço do mercado. As organizações, então, lá mais ou menos em 2017, começaram a falar bastante sobre esse tema, né? Sobre diversidade e inclusão, porque todo mundo já entendeu, esse negócio dá dinheiro, é bom para todo mundo, é bom para o negócio, para a sociedade, para as pessoas, é bom para o ambiente. Então, esse ponto está pacificado, eu acho, já, né? É um caminho meio sem volta nas organizações, graças a Deus, né? E na Raizen, né, a gente olhou muito, né? O nosso setor, vou começar a entrar um pouquinho em dados, né? Os nossos dados, que não são muitos, as organizações não têm muitos dados sobre as pessoas, né? A gente até agora que entrou, estamos entrando com um projeto que inclusive estamos com a Gabi da Transcendemos, né? Que é para ter na nossa base de cadastro um mapeamento mais completo das pessoas, e não só lá homem e mulher, né? Como a maioria das empresas hoje tem, por uma questão histórica e tudo mais, né? Mas enfim, então, gênero foi uma escolha também por isso, né? Porque era o que a gente conseguia mais fácil mensurar e também entendendo o setor, né? Que era um setor predominantemente masculino e tudo mais. E aí a gente se colocou um compromisso público, e eu super concordo com você, Kleber, eu acho ele bastante ambicioso, porque nosso compromisso público é 30% de mulheres em posições de liderança, mas não é qualquer posição de liderança, são as posições de liderança super sêniores. Quando a gente colocou isso lá atrás, né, muitas empresas estavam falando muito de já ir para mais de 50% de mulheres no seu quadro total de colaboradores, também poderia ser um caminho para nós, mas aqui a gente quis pegar bem em posições que fazem a tomada de decisão, que é aí que a gente acha que, além de ter representatividade para atrair outras pessoas, inspirar outras pessoas, mas é onde a gente ia consumir mais do benefício da diversidade, é lá em posições onde a gente toma a decisão. Então, a gente assumiu este compromisso externo e ele fez a gente fazer várias outras análises
internamente. Então, esse é externo. Mas a gente fez um mapa do que a gente precisa olhar internamente, né? E uma das provocações da Jennifer também foi boa aqui. Do que as mulheres olham, tem que ter o desejo, tem que querer ficar lá. A gente olha aqui o ambiente, né? Então tem uma pesquisa de clima, engajamento, em que a gente avalia lá como que é a percepção geral da organização, mas a gente deixa eu entender como é que é a percepção dos homens e como é que é a percepção das mulheres. Há uma diferença ou não há? Elas vivem uma outra empresa ou não vivem? E a gente percebeu que sim, existe uma diferença, então a gente precisa tratar essa diferença, a gente precisa tratar esse ambiente, porque esse ambiente até então, ele foi moldado predominantemente por homens, né? E é para acomodar os desejos dos homens também, mas espera aí, tem um público aqui que tem outros valores e outras necessidades e outros desejos que a gente precisa olhar. Então, esse ponto do ambiente é um outro ponto que a gente vem olhando muito, né? A gente tem o compromisso público, mas o que eu estou querendo trazer é que a gente, para sustentar, precisou desenhar uma estratégia, inclusive em programas, né? Os programas que a gente tem junto com a Matchbox de base. São programas que a gente tem lá metas e claras do que a gente quer trazer de mulheres, de pessoas negras, e agora a gente está conseguindo evoluir para outros recortes, graças à evolução dos dados, né? Apesar da LGPD também tá aí tentando preservar corretamente, né, as informações individuais, mas eu acho que os dados estão vindo muito para ajudar também nesse sentido, até para a gente poder discutir outras diversidades, né? E nessa linha a gente escolheu aqui fazer um censo de diversidade e inclusão, enquanto a nossa base de cadastro, o nosso SAP não está preparado para receber essas informações individuais, né? E para ter um mapa real de como que é esse nosso público. A gente fez um censo também para entender as demais diversidades, como é que elas estão. Mas, enfim, eu acho que os dados acabam nos ajudando para a gente direcionar a estratégia para o lugar correto, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso, não só com os dados, mas também com um diagnóstico bem bacana de como é que é, o que é este ambiente, né? Este na raiz, e a gente chegou numa conclusão, certamente em outra organização é de outro jeito, enfim. Acho que a gente tem que respeitar as duas coisas. Perfeito. Marília, obrigado pela contribuição, adorei a conexão aí entre a fala da Jennifer e a sua também. E eu queria puxar a Amanda aqui, ela vai ter que nos deixar daqui a pouquinho, ela tem um compromisso, mas, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da Indique mesmo, e como que vocês veem o papel de vocês contribuindo aí para o aumento dessa diversidade e também ajudar as empresas a construir marca empregadora, né? A gente fez um projeto juntos na Natura, em que a ideia, né, eles tinham uma base de 16 mil pessoas pretas que estavam em Excel, e a gente decidiu juntos, nós entrarmos com a tecnologia para organizar e segmentar essa base, e vocês criando jornadas incríveis para esse público. Me conta um pouquinho desse case e, enfim, contextualiza um pouco da importância também de uma entidade como a Indique na construção de marca empregadora. Claro, conto sim. E assim, vai ser uma pena eu sair antes, eu só preciso sair porque senão eu vou perder o fretado que tem aqui em Cajamar. Mas esse case foi muito legal, assim, de fato. Foi um case onde a gente conseguiu trazer insights e uma capacitação para essa base, essas pessoas pretas que estavam aí nessa base mesmo da Natura, que estão procurando emprego, que estão procurando uma capacitação. Então, foi muito interessante fazer o mapeamento de assuntos. Então, pessoas pretas que precisam saber sobre saúde financeira, saúde mental, sobre oralidade, comunicação, como se comunicar. E, no outro lado, a gente também levando o conteúdo através da ferramenta de vocês. Foi muito legal esse projeto, muito interessante, tanto para os gestores que participaram, né, trazendo esses insights, esses inputs, quanto também a comunidade. Eu acho que o papel da Indique no mercado é um papel muito, assim, a gente é uma consultoria nova, tem pessoas aí que estão há muito tempo já abrindo esses caminhos, como, por exemplo, a Empregue Afro, enfim, outras consultorias que tocam no tema de raça. Então, a gente agradece muito a essas pessoas que vieram antes da gente, assim. E acho que o nosso papel, como eu falei antes, assim, é isso, assim, a gente tem essa coisa, esse sentimento de estar sempre produzindo conhecimento para a sociedade, então dados
para que a gente mostre para um gestor, para que a gente mostre para um colaborador uma coisa científica, um dado científico. De fato, isso resolve, não é uma moeda humanitária, é uma questão de negócio, é uma questão de inovação. Então, a gente está sempre nesse pensamento. Em 2020, logo após que aconteceu o assassinato do George Floyd, a gente construiu a pesquisa do Potências Invisíveis pensando nisso, tipo, cara, a gente precisa falar sobre racismo no mercado de trabalho no Brasil, né? A gente precisa trazer isso num documento, assim. Então, foi a partir daí que nasceu o Potências Invisíveis, muito nesse sentido, para falar sobre dados de mercado de trabalho da mulher negra. Esse ano, a gente lançou uma outra pesquisa chamada Raça e Mercado de Trabalho, como que o racismo ele atravessa os processos de recrutamento e seleção. Então, essa é uma pesquisa muito interessante que a gente questiona ali a nossa amostra, como que as pessoas pretas sobrevivem nos processos de recrutamento e como os recrutadores tem essa visão, né? A visão da pessoa preta chegando no mercado de trabalho. E agora, em breve, a gente vai lançar uma de liderança. Então, o nosso papel é um papel de provocação, assim, essa palavra é meio assim manjada já, mas é uma provocação, assim, a gente tem muita consciência de que tem consultorias que chegaram antes da gente, assim, e que a gente está aqui para somar também, mas o nosso papel é esse de provocação e de democratização. A gente agradece muito a internet, o nosso negócio ele é pautado também na internet, nas mudanças digitais, nas transformações digitais. Acho que não só o nosso, mas de muitos empreendedores pretos, assim. A internet veio para mudar muito as nossas vidas, principalmente pessoas pretas de grupos minoritários. Então, acho que o nosso papel é esse papel da provocação, da gente trazer o novo, da gente mostrar que diversidade não é só uma moeda humanitária, não é só uma coisinha, ai, que lindo, que legal. Tipo, é sobre negócio mesmo, é sobre mostrar para as empresas que não estão pensando nisso, que elas estão para trás, elas estão assim, muito longe de entregar um produto inovador, um produto incrível, um produto criativo, né? Então, tá rolando agora, por exemplo, né? Tipo, a gente sempre traz, assim, a gente sempre tem esse questionamento dos produtos audiovisuais, por exemplo. Então, hoje tá rolando muito a representação de pessoas negras nos produtos audiovisuais, nas novelas, nos comerciais. Mas o nosso questionamento é, quem tá fazendo isso? Quem é o diretor? Quem é o roteirista? Quem é a pessoa que faz o casting? Então, a consultoria indica que ela traz isso, né? É importante que a ficha técnica tenha pessoas pretas também, qualquer entrega. Tipo, não é só sobre representatividade visual, é sobre uma representatividade intelectual, para trazer outras perspectivas. Então, a gente traz sempre esse pensamento, tudo que a gente está fazendo. A gente gosta mesmo de trazer muito uma base, uma fonte, e a gente produz isso. E é isso, assim, eu acho que a gente traz isso, assim, dentro do... Esse é o nosso DNA, e o DNA de que, tipo, a população preta, ela apesar de toda o descaso do governo, enfim, da sociedade como um todo, a população preta, ela está se capacitando. Ela está fazendo cursos técnicos, ela está fazendo graduação, ela está fazendo um monte de coisa. O que falta é as empresas quebrarem as barreiras para que essas pessoas entrem nesses espaços e conquistem lugares e conquistem posições de poder, de liderança, enfim. Essas pesquisas, elas da Indique, elas estão públicas, a Raça e Mercado de Trabalho. Se você colocar no Google, é que eu não vou lembrar agora, assim, mas Raça e Mercado de Trabalho, Indique uma Preta, você vai encontrar, e tem no nosso site também, indq.co, e o Potências Invisíveis é potenciasinvisíveis.indq.co. São pesquisas disponíveis que as pessoas podem usar, são dados frescos, assim, para você, tipo, justificar muitas políticas afirmativas públicas dentro do lugar onde você trabalha. Então, acho que é isso. Legal, Amanda, super obrigado por ter topado o convite. Fica à vontade aí para seguir aí para o seu fretado e a gente continua o papo aqui com Marília e Jennifer, tá bom? Sim, obrigada, gente. Um beijão. Marília, obrigado, Jennifer, Kleber, valeu, e todo mundo da Matchbox. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, seguindo aqui, né? Tô adorando as trocas aqui, a conversa, as provocações. Eu queria trazer uma pergunta que é para vocês duas, que é sobre a importância da tecnologia para
viabilizar as ações e aproximar as pessoas, né? Eu acho que a Amanda falou um pouco como mudou um pouco da dinâmica com a internet, né? Mas eu acho que a tecnologia como um todo, ela tem o potencial de ser ainda mais inclusiva e permitir experiências para os talentos de grupos minorizados que até então elas não eram possíveis, né? Então, a gente aqui no Spark toma muito cuidado com isso e cria, por exemplo, chatbots que tenham tradução por Libras, que tenham também outras funcionalidades para pessoas com visão limitada. Eu queria ouvir um pouco de vocês a importância da tecnologia para conseguir aproximar as pessoas e incluir dentro do mercado de trabalho. Boa, vou puxar de cá então, Marília. A próxima você começa. É engraçado, né? Nas candidatas a gente tem um ponto de questão de tecnologia, principalmente para o mercado de RH, que a gente sempre fala, e aí, vilão ou herói? Como é que é esse negócio? Por quê? Na ótica do candidato, e aqui a gente tem que levar em consideração que poucas foram as organizações que de fato começaram a olhar para a ótica do candidato, como o Matchbox, por exemplo, e tudo mais, mas até então a gente não tinha plataforma, seja ela qual for, de candidatura, de ATS, ou tantas quantas, né, que a empresa usa, que tinha uma grande preocupação com a experiência do candidato. Então, na visão do candidato, em geral, as plataformas são vilãs. E aí, quando a gente fala isso, qualquer coisa atrelada a RH, e aí eu vou entrar aqui no bolão HR Tech, se eu olho na visão do candidato, ele já vai, ou a pessoa candidata, né, ela já tem uma resistência por si só quando vê uma plataforma de candidatura ou quando vê uma plataforma de engajamento de processo seletivo, porque nem todas são de candidatura, outras são de outros processos. Por exemplo, como a Matchbox faz coisas completamente diferentes. Então, tem essa ótica. E aí, lá do lado da empresa, até então, não havia tanto problema não se preocupar com a ótica do candidato. Então, a empresa estava sendo bem servidaça por essas organizações. Então, a gente sempre ficou nessa parada meio dúbia aqui nesse candidato. E aí, vilão ou herói? Porque eu estou no meio do caminho. Eu estou aqui para ajudar a mulher e eu entendo os pontos que ela está levantando para mim, completamente, mas eu estou aqui para ajudar a empresa também. E eu entendo os pontos que a empresa está levantando para mim. Legal. E aí, como... pode passar. Depois eu vou complementar como que a gente usou isso aqui de forma útil. Eu queria pegar a opinião da Marília, né? Se a tecnologia é vilã ou herói para ajudar na diversidade e na inclusão. Primeiro assim, né? O Kleber tinha feito uma pergunta antes para a gente, que era assim, o que vem na cabeça de vocês, né? Quando pensa em tecnologia? Para mim vem muito acessibilidade, mas eu acho que só vem acessibilidade se ela for, né, uma boa tecnologia, bem desenvolvida. E eu, infelizmente, acho que na nossa área de recursos humanos, né, eu acho que isso está chegando agora ainda, né? Várias outras áreas, quando você fala em tecnologia de uma maneira geral, eu acho que várias outras áreas avançaram, em especial porque tinha muito aquele foco da experiência. Eu gostei muito desse gancho que a Jennifer deixou, da experiência do colaborador, mas ninguém estava nem olhando para isso aí, estava todo mundo, né, querendo fazer o seu processinho de folha, de pagamento, de admissão, eu preciso filtrar candidato e tal. Então, eu acho que os demais negócios, as demais áreas evoluíram, porque normalmente estão mais vinculados à experiência do consumidor, à experiência do seu cliente, aí a gente avança, investe mais em tecnologia. E a área de RH, eu acho que ela ficou mais para trás nesse sentido, e, de fato, as plataformas, de uma maneira geral, eu acho que elas demoraram para acordar e entender que a experiência do colaborador precisava estar ali no centro da plataforma, né? Hoje a gente já tem algumas boas plataformas que já trazem isso, e aí sim a gente começa a falar de acessibilidade, porque aí essas plataformas, elas conversam com pessoas com deficiência, elas conversam com pessoas, né? A gente está aqui num evento online, que provavelmente se ele fosse presencial em São Paulo, na Zona Sul, na Faria Lima, a gente ia ter um grupo X de pessoas, e provavelmente muito parecidas, a gente não daria acesso, né, a este conteúdo a várias outras pessoas. Então, para ter, né, realmente e consumir esse benefício da tecnologia, eu acho que a gente precisa de muitos aliados, né? Parceiros especiais que consigam trazer esse benefício, e a gente também tem a consciência também de como usar isso a nosso favor. Excelente.
Jennifer, quer fazer mais algum ponto aí? Volto a bola para você aí. Desculpa, Kleber, eu me empolguei aquela hora. Mas só concluindo, só porque eu não falei a opinião sobre isso no final, tá, gente? Pra gente, a gente sempre vê como uma grande positividade. Eu acho que a tecnologia ela tem que ser vista, assim, como aliada. Eu acho que talvez, acho que a Marília trouxe hoje perfeitamente, a gente não focou tanto nisso, ou não usou tanto a nosso favor. Mas hoje, exatamente o que a gente consegue fazer é acessar mulheres que não teriam acesso a esse candidato mulher se eu não tivesse tanto avanço tecnológico, e eu também não conseguiria levantar o olho com algumas empresas se elas não tivessem tão abertas para esse debate de beleza, eu entendi que funcionou até agora, vamos começar a olhar para a experiência do candidato agora? Então, acho que eu prefiro ver ainda como heroína do que como vilã e virar essa chavinha aí do candidato. A gente também, e eu acho que quando você coloca o talento verdadeiramente no centro, né, tudo muda, né? Você cria experiências mais empáticas, você se conecta com ele ao longo de toda a jornada, né? A gente no RH tinha muito a mania de ser muito departamentalizado, né? Olhar só para o onboarding, por exemplo, né? O onboarding nada mais é do que o início da jornada de uma nova pessoa colaboradora. Então, assim, como é que a gente cria experiências realmente focadas no talento? E com isso, eu acho que a gente consegue trazer muito mais diversidade, inclusão também e acessibilidade, como a Marília tinha falado. A gente tem uma pergunta aqui da Camila Fontes, que é como formar e direcionar a marca empregadora para a empresa ser cada vez mais inclusiva para a atração de talentos. Marília, vou deixar essa para você. Quer que repita, Mar? Estava lendo uma outra pergunta aqui. Repete para mim, desculpa, eu escolhi outra. Claro. Da Camila Fontes, né? Como formar e direcionar a marca empregadora para a empresa ser cada vez mais inclusiva para a atração de talentos. Uau, que pergunta boa, Camila. Camila tá boa, já é a segunda pergunta dela. Eu acho que assim, primeiro, né, e eu até comecei falando um pouco sobre isso. Eu acho que a gente tem que ser muito genuíno, tem que ser de dentro para fora. E a gente só vai conseguir falar com candidatos, né, com pessoas candidatas de uma maneira geral, se a gente também tiver personas verdadeiras aqui dentro, né? Se eu tiver pessoas aqui falando sobre a sua experiência aqui dentro, esse foi um movimento que a gente percebeu que ganhou muita força, né? Uma coisa é ir lá, o RH divulga vaga, naquele ciclo de anúncios de vagas, né, do LinkedIn, daquele grupo de pessoas que segue ela no LinkedIn, que provavelmente também não é um grupo amplo, ou em outros lugares a gente também usa ali, mas também dentro de um círculo de pessoas muito parecidas, né? Então, acho que a gente tem que expandir os canais e usar as pessoas de dentro para falar para fora, para fazer esse convite, para contar como é trabalhar aqui dentro. Acho que quando a gente combina essa honestidade, né, para falar para fora, expandindo as tecnologias e expandindo os canais, eu acho que a gente tem mais chance de chegar nas pessoas e trazer quem realmente topar. Talvez não será todo mundo que vai topar trabalhar numa empresa com uma cultura como essa da Raizen. Tem gente que vai entrar aqui e vai achar incrível, e tem gente que vai falar, putz, acho que não é para mim, eu quero uma outra empresa. Então, só que essas pessoas só vão conseguir entender isso para fazer essa escolha se a gente estiver anunciando da forma correta, se a gente estiver conversando, se relacionando com o mercado da forma correta, né? Não é vender tudo para todo mundo, né? Que tem aqueles vídeos que vinham lá das empresas que falavam, eu, né, sou um lugar incrível para trabalhar, sou isso, sou aquilo. Como é que é isso tudo, né? Acho que a gente tem que falar também o que, não só a luz, mas um pouco da sombra também, de uma forma honesta. E eu acho que isso dá consistência. Esse foi um ponto até de uma fala da Gabi no primeiro pedaço do painel, que eu acho que aí a gente mostra consistência. Porque caça-like dá para a gente fazer de monte. A gente pode contar um monte de história linda, né? Tem pessoas super criativas para o marketing. O Kleber já trabalhou em marketing, sabe como que é isso. Dá para a gente montar uma história linda, vamos caçar um montão de like, e as pessoas vão entrar aqui e vão falar, oi, que empresa é essa que não é aquela que eu estava conversando até agora, né? Ou os colaboradores vão olhar para aquela mensagem e vão falar, que empresa é essa que não é a que eu trabalho? Enfim. Eu acho que coerência e consistência são dois ingredientes
essenciais para a marca empregadora e que, assim, acho que a diversidade ela passa por isso, né? Então você tem que ser coerente com aquilo que você para você contar histórias que sejam verdadeiras, né? E que as pessoas que estão do lado de fora elas enxerguem aquela organização como um lugar para elas trilharem carreira, né? E eu acho que a consistência também de fazer isso ao longo de um período de tempo que supere um pouco da nossa ansiedade dos resultados rápidos e da tática, né? Employer Branding é maratona, é longo prazo e a jornada de diversidade e inclusão também. Então, acho que é super importante a gente contextualizar esses pontos. Ô Kleber, posso só trazer um ponto a mais aqui para a Camila, que eu acho que ficou faltando nessa minha resposta? Tem vários parceiros importantes nesse processo todo. Tem um time de marca empregadora mesmo, tem um time de atração e seleção, tem a liderança, tem o time interno. Então, eu acho que para o processo todo de marca empregadora realmente ser inclusivo, eu preciso preparar esse time aqui, porque não adianta nada, né? Legal, eu usei canais incríveis, diversos, uma linguagem também inclusiva, honesta, né? Falando da forma correta, e genuína e consistente. Aí chega na entrevista, meu time de atração e seleção não está preparado para essa conversa. Então a gente vem investindo muito e a gente vem percebendo que o próprio time de atração e seleção vem procurando e querendo, né? Vem entender como é que eles podem fazer diferente para ser mais inclusivos, querendo aprender também. Acho que está todo mundo aprendendo nesse tema, né? E a liderança, a mesma coisa. Então, a gente até agora lançou um guia de vagas afirmativas aqui, porque todo mundo queria abrir vaga afirmativa. Estava incrível, super legal. Todo mundo, quer abrir vaga afirmativa? Tem 6 perguntinhas para você responder aqui, para você poder abrir a sua vaga afirmativa. Você quer contratar uma pessoa negra em 200 pessoas brancas no seu time que você tem? Então, volta aqui quando você tiver 10 vagas. Aí talvez a gente comece a conversar, porque senão... Você vai preparar esse seu time para receber? Que conversas de diversidade você vem promovendo dentro do seu time? Então, assim, para a gente entender qual que é o real motivador, como é que esse time e essa liderança está preparada para isso. Que canais que a gente vai usar? A gente vai fazer de uma forma diferente? Então, esse guia, assim, para mim, acho que foi uma forma bem legal que a gente também encontrou de amarrar esses diferentes parceiros no processo. Perfeito. Gente, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso painel e do nosso evento. Eu queria pedir para a Jennifer fazer as considerações finais dela e deixar algumas dicas também de como trabalhar a diversidade e inclusão e do impacto disso na marca empregadora. Jennifer, obrigado por ter topado participar com a gente. Deixo com você aí para você fazer as suas considerações finais e também dicas para quem está nos assistindo. Legal, obrigada, Kleber, todo o time Matchbox, né, gente, que está aqui por trás do evento também. Obrigada a todo mundo que estava presente, o time que está fazendo Libras aqui, então acho que foi incrível estar com vocês aqui. Bom, eu acho que, olhando na ótica da empresa, atrelando também ao que a Marília falou, primeiro eu acho que tem que começar também, sabe? A gente, às vezes, vem muita empresa aqui, chega nas candidatas, ou imagino que o Kleber passe por isso também, e, mas não está pronto. Mas a hora, não sei o que lá. Gente, ninguém nunca vai estar 100% pronto para trabalhar diversidade e inclusão dentro, não. Ninguém. E isso, assim, primeiro tem que começar, e talvez o primeiro passo para começar, falando em dicas práticas, seja fazer um censo, como a Marília muito bem trouxe aqui. Beleza, estamos legal aqui de gênero, mas essa mulherada que está aqui, ou essas pessoas que estão aqui, eu tenho mulher, mas eu tenho mulheres negras, eu tenho pessoas LGBTQIAP+, então talvez o primeiro passo é mais simples que todo mundo imagina. Não é criar um manual de employer brand para diversidade e inclusão, é fazer o censo. E aí, uma vez que eu fiz o censo, eu tenho aliados aqui nisso daqui, porque tem uma coisa que eu falo muito, e eu acho que é a dica master para qualquer empresa que queira trabalhar diversidade e inclusão. Se não tiver na estratégia, não vai ser prioridade. Então, se não tiver no KPI, galera, se não tiver na OKR, se não tiver no sei lá qual a meta, o que você usa para medir meta, na hora do aperto, a gente sabe que a gente vai olhar para o que está lá. Então, se você de fato quer começar uma estratégia de diversidade e inclusão, se você quer começar a fazer isso, a gente tem que fazer força para isso estar na meta, a gente tem que fazer força para isso estar nos indicadores da empresa, porque se não tiver, não vai ser prioridade. E aí, não vai dar certo, não funciona. Então, para começar, eu daria essas 2 principais dicas.
começa a fazer o dever de casa e ver o que está faltando aqui, faz o famoso exame do pescoço, né, que é o que a gente fala, e depois disso, vamos fazer com que a gente tenha isso intencionalmente de forma mais formalizada, porque senão vai ser um pouquinho mais difícil. Dá para fazer também, tá? Também não vou desanimar ninguém, não, mas vai ser um pouquinho mais difícil se ela não tiver formalizada desde estratégia ligada aos objetivos da organização. Tá certo. Muito obrigado, Jennifer. Convido todo mundo a seguir a Jennifer também nas redes sociais, aí, no LinkedIn. Por favor, fiquem à vontade para me adicionar, também adicionar a Marília. A gente sempre adora trocar informações sobre o mercado, sobre tendências. E, bom, a Marília já é nossa companheira aqui, já é de casa praticamente, né? A gente já trocou muito e tem se ajudado aí nessa jornada de evolução da marca empregadora da Raizen, dos programas de jovens talentos. Marília, queria agradecer mais uma vez você ter topado o nosso convite e também pedir para você dar suas considerações finais aí, dicas para quem está começando nessa jornada e que quer conectar, né, marca empregadora com diversidade também. Obrigada, Kleber, obrigada pelo convite, adorei o papo aqui, tanto o bloco 1, eu anotei várias coisas que a turma falou, que a Gabi falou, eu sou muito fã da Gabi também, adorei o papo junto com a Jennifer aqui, que deu para fazer o gancho com muita coisa. Eu não vou repetir o que a Jennifer falou, eu acho que ela já falou bastante de diagnóstico, dos motivos corretos, que eu acho que é incrível você começar por aí. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou tratando essa resposta, né? Eu estou fazendo isso por quê, né? É porque eu tenho um déficit aqui dentro do meu time de diversidade, de representatividade. Acho que esse pedaço do diagnóstico é super importante, não vou ficar chovendo no molhado aqui. E um segundo ponto de uma frase que ela também trouxe foi o de aliados, esse é o gancho que eu queria trazer, assim, nós não vamos fazer isso sozinhos. Turma de RH, VP de gente, o nome que for, time de pessoas, sinto dizer, às vezes a gente, né, veste ali uma capa de super-herói e fala, a gente vai conseguir, porque a gente está aqui para cuidar das pessoas, e aí a gente vai. Não faremos isso sozinhos. A gente vai fazer isso junto com o negócio, a gente vai fazer isso junto com a liderança, a gente vai fazer isso junto com os colaboradores. Então, mapeie, encontre aliados, e o segundo ponto, o primeiro é o aliado, que eu queria muito reforçar da fala da Jennifer, e o segundo é a ponte, que a Gabi também falou isso no bloco 1. E a gente discute muito isso aqui dentro. Qual é a forma que eu vou falar sobre diversidade aqui dentro? Porque para fora, às vezes, a gente vai super militando, a gente vai meio intolerante, mas para dentro, a gente vai ter que medir e entender o interlocutor. Então, eu vou entender pessoas que não vão estar super engajadas no tema. E talvez a forma como eu vou falar com essas pessoas para trazê-la para junto tenha que ser por um outro motivo. Tudo bem, mas eu trago para perto. Então, eu acho que o tom, a ponte que a gente vai fazer para falar sobre diversidade e inclusão na nossa organização, com as diversas pessoas que a gente tem aqui dentro, e não é nem só por senioridade, mas também por perfil, porque cada um tem uma crença em relação a esse assunto, foi criado de uma forma e tem uma visão em relação a esse assunto, vai ser diferente. Não adianta a gente sair militando, né, e brigando com todo mundo, porque a gente vai... Aquelas pessoas que já não são muito... já não estão muito com a gente como aliadas, elas vão ficar mais avessas ainda. Isso vai gerar nessas pessoas, né, uma repulsa, elas vão pensar, é mimimi, lá vem o RH. Então, esses dois cuidados é que eu acho que vale... que acho que são assim uma super dica. Quem tem mais experiência no assunto já apanhou muito sobre esses dois pontos durante a sua carreira, né? Então essa é a dica que eu deixo. Excelente. Gente, foi um prazer e para mim é um privilégio a gente estar mediando um evento sobre um tema tão relevante, com pessoas, entidades tão incríveis, né? Eu acho que é papel de todas as pessoas aqui fomentarem o tema e ajudarem a acelerar as pautas de diversidade e inclusão no mercado de trabalho e está nas nossas mãos, né? Acho que a gente precisa das pessoas aliadas, a gente precisa do engajamento da liderança, eu acho que todas as dicas aqui fazem muito sentido, mas nós também temos um papel de protagonismo para transformar a realidade desse mercado. Vou chamar de volta a Fabiane, obrigado Marília, obrigado Jennifer, um prazer passar esse tempinho com vocês aqui e a gente se vê em breve. Fábio, obrigado.
Gente, muito obrigada pelo painel, foi incrível a gente poder fechar essa noite aqui com vocês e, claro, quero fazer um agradecimento especial para todo mundo que interagiu, compartilhou, deu a sua opinião no nosso chat, foi muito bacana ver tanto conteúdo, tanta contribuição para esse debate. A gente sabe que tem muita coisa aí para a gente construir, discutir e construir juntos, né? Antes da gente sair, eu quero trazer 2 recados muito importantes, porque vocês sabem que todo mundo que se inscreveu no EB Insights nessa edição está concorrendo a 1 ano de gratuidade da ABEB, Associação Brasileira de Employer Branding, e mentoria aqui com o nosso time da Matchbox, né? Mas eu não vou contar ainda que, a Rebeca aqui já trouxe para a gente. Gente, vou trazer aqui quem ganhou. Então, aqui no nosso sorteio, vamos trazer aqui, então, o nome da ganhadora foi a Raquel Roque. Raquel, a gente vai entrar em contato com você amanhã para combinar aí toda esse próximo passo para você entrar na ABEB e também para a gente marcar as mentorias, certo? E para ferrar não, né? Que isso, para fechar, a gente quer fazer um convite super especial, que é o nosso novo curso da nossa University aqui. Gente, desculpa, me deu um acesso de riso aqui. Para você fazer parte do nosso curso CRM de Talentos, como você pode construir e estruturar a sua base de talentos. Então, ele vai ser um curso online, gratuito, no dia 23 de março, durante a manhã. A gente está anunciando aqui em primeira mão para vocês. Então, já aponta aí o link, se inscreve, participa, porque vai ser um conteúdo incrível. Então, a gente vai adorar rever vocês aí nesse curso. Quem tem o desafio de construir o seu pool de talentos, a sua base de talentos, de organizar, é super muito bem-vindo e vamos adorar bater esse papo também. Certo? Obrigada para quem ficou aí até o final com a gente. Nos vemos em breve em outros cursos ou na próxima edição do EB Insights. Até a próxima.